Olá, eu sou Fábio Reis e você está no nono episódio do podcast Comunitalks, podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação. Neste nono episódio aqui a gente tem como uma presença ilustríssima aqui do Willio, prazer do Willio, prazer não, né? Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Antes de começar o papo aqui, o bate-papo oficialmente com o Duílio, vou passar os recados aqui tradicionais, né, de início. Então, se você está vendo essa live pelo YouTube e ainda não está inscrito no canal, se inscreve, principalmente se você gostar dessa live. Se você não acompanha a gente ainda pelo Instagram e pelo LinkedIn, pode apoiar lá também, pode seguir a gente por lá, né, o Communitalks também está ali. E também nas plataformas de streaming de áudio, que as lives que a gente grava aqui no YouTube também são postadas no dia seguinte nas plataformas de streaming de áudio, como Spotify, a Deezer, a Amazon Music, o Apple Podcasts e o Google Podcasts, aí as cinco principais, né? Então segue a gente por lá também. Se você quiser contribuir aqui com o podcast Communitalks ou com a comunicação de forma geral, né, como um todo, você pode contribuir pontualmente por meio da chave Pix, que é communitalkspodcast.gmail.com, que está aí na tela aparecendo, ou de forma mais frequente por meio da plataforma Apoia-se, que ali é mensalmente, você pode contribuir mensalmente com o podcast, né, com valores mensais, tá bom? É isso, agora a gente vai começar finalmente o bate-papo aqui oficialmente com o Duílio. Duílio, mais uma vez, bem-vindo, obrigado por estar aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado por ter aceitado o convite. A pergunta de entrada aqui, né, então, que eu já faço o padrão para quem é convidado, é, roubando, né, já a pergunta da pessoal do Mamilos, lá, jornalistas, em vez de, então, quem é você na fila do pão, quem é você na fila da comunicação, traduzindo, como se deu a sua entrada dentro da comunicação, tá, o seu interesse pela área, e como tem sido a sua caminhada até aqui, de forma um pouco mais resumida, digamos. Então vamos lá. Na verdade, eu sempre gostei de comunicação, mas eu não achava que isso chamava comunicação e que isso era comunicação. Desde pequeno, eu sempre gostei muito de escrever, sempre de pensar em pequenas reportagens, relatar os fatos. Um fato muito interessante é que aos 12 anos eu escrevi uma pequena reportagem, um pequeno fato, e aí mandei para o jornal da cidade e eles publicaram. E aí depois a rádio da minha cidade, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, me chamou para uma entrevista, porque eu era, né, terminando a fase de criança para começar a fase de pré-adolescente. Isso foi muito legal. A partir daí, eu sempre gostei muito de ler e sempre de discutir o que eu estava lendo, né? No começo eu pensei em ser escritor, mas vi que pensei numa faculdade de letras, mas não era bem o que eu queria, e até achar jornalismo. Entrei na faculdade com 17 anos, me formei aos 21 e já estava trabalhando numa afiliada da Rede Globo aqui no estado de São Paulo. Antes disso, mesmo no período da faculdade, eu fiz estágio em duas rádios, uma rádio FM, uma rádio AM, e também fazia pequenas contribuições para jornais mais locais, jornais de bairro. A partir daí, terminei a faculdade, fui morar no sul de Minas, quando eu fui como assistente de chefia de reportagem para lá. Aí fiquei um tempo e aos 23 anos já era gerente de jornalismo da emissora da IPTV no sul de Minas, em Varginha. Com 23 anos, você tem as augúrias, né? E você tem também as consequências. Uma delas que é bem engraçado, na primeira reunião com o editor regional de Minas Gerais e o chefe do jornalismo e o diretor de jornalismo da Rede Globo. A hora que eu cheguei, ele perguntou quem é aquele menino. Aí eu falei, o editor regional do sul de Minas. Depois que eu vi isso, falei, vou deixar minha barba e bigode crescer para ficar com um pouco, parecer um pouco mais velho. Até que chegou um prefeito de Boa Esperança de uma cidade, falou, queria falar com o Duílio. A secretária apontou e ele falou assim, aquele menino de barba. Eu desisti, falei, não, é melhor eu investir na comunicação do que no meu visual, né? E a partir daí, eu fui gerente de jornalismo lá, depois vim para Campinas, aqui fui chefe de reportagem, chefe de redação, e aí como chefe, como editor de rede, eu participei de todos os jornais de rede da Rede Globo, né? Editei matéria para o Globo Repórter, para o Fantástico, participei de cobrir férias, fiz plantão, enfim, até achar que o ciclo tinha fechado, né? Até
pensar em começar a fechar o ciclo. Paralelamente a isso, eu comecei a planejar a minha carreira, não é? A minha mudança de carreira também dentro da área de comunicação. Comecei a dar aula de comunicação em 2001. Eu pensei em sair em 2014, comuniquei com um ano de antecedência a emissora que eu ia sair, por volta de 2015. E aí, nesse período, eu fiz especialização, mestrado, né? E assim que eu saí da EPTV, eu iniciei meus estudos de doutorado pela Federal de São Carlos e depois pela um sanduíche na Universidade de Saint-Germain, em Toulouse, na França. E agora estou fazendo pós-doc na Federal Fluminense, né? Dou aula na área de comunicação. Tem alguns livros publicados, alguns artigos publicados em vários países também, sempre trazendo a questão da tecnologia, da comunicação, né, e das mudanças socioeconômicas políticas, né, as condições para se produzir jornalismo no nosso país. E essa experiência sua acadêmica, tipo de especialização, seja um mestrado, um doutorado e tal, começou a partir do momento que você estava deixando mesmo ali a EPTV em 2015, ou você já realizou alguns Quando eu mudei para antes? Campinas do Sul de Minas em 95, e aí em 2004, se não me engano, aí eu comecei, em 2002 eu fiz especialização, em 2004 mestrado, e aí gostei, porque eu já dava aula, e aí falei assim, acho que eu vou fazer uma transição de carreira. Não é porque eu já havia, né, estava conquistando todos os outros jornais, todas as outras funções, coisas que eu gostava, mas que também depois, não é, ia perdendo um pouco a novidade. E aí eu fiz essa transição em 2015 e agora dou aula, sou consultor, geralmente eu atendo órgãos públicos, né, na área de tecnologia, internet, e conteúdo digital. Então, é como se fosse uma parte aí do jornalismo tendo atuado, você já se encontrava, de certa forma, realizado, um limite nesse sentido, e aí você fez essa transição. Exatamente. Porque para a gente continuar bem na carreira, há que se pensar nesse planejamento estratégico, né? O que é que você quer, quando você quer, para que as coisas não sejam feitas de uma forma abrupta, principalmente no nosso país, que as condições de mudanças assim são mais difíceis, não é? Quando você transita de uma carreira para outra, sem um planejamento adequado, você tende a gastar mais tempo e fazer mais investimentos do que o necessário para fazer a transição. A partir da transição pronta, aí é só investir na nova carreira. Legal. E dentro dessa experiência, dentro da área de comunicação, né, já são 3 décadas, por aí? Por aí. Então, você já atuou como aluno, como professor, como profissional do mercado, enfim, várias esferas aí dentro da comunicação. Eu quero saber de você, dentro desse período, né, todo que você já está na área, quais pontos que você pode dizer, né, identificou, ou identifica até hoje, como mais positivos ou negativos, pode ser dentro da academia, pode ser dentro da parte profissional de mercadológica, Na verdade, e depois, né, até desenvolver um pouco, né, em quais pontos que se estiverem dentro mais da parte negativa, o que a gente pode fazer para desenvolver esses pontos. olha só, na verdade eu ainda sou, né? Agora, atualmente, hoje, nesse momento, eu sou aluno porque estou fazendo pós-doc, estou terminando pós-doc, sou professor porque sou coordenador e dou aula em 2 instituições, e também atuo no mercado como consultor e aí tenho trabalhos em andamento. Os pontos positivos que eu vejo a questão da tecnologia ficou mais acessível, isso facilitou as pessoas a poder se comunicar mais. Se a gente pensar a comunicação como um ponto de poder, o privilégio da fala é algo que não é para todos, principalmente no nosso país, dadas as condições socioeconômicas das quais nós vivemos. Por outro lado,
há uma banalização, eu costumo ver, pensar uma banalização do que é notícia, do que é jornalismo. Ela se aproximou muito do entretenimento, muito de uma rapidez em nome de uma agilidade provocada pela tecnologia, mas que carece de visões que possam cruzar os fatos, trazer mais informações para a tomada de decisão do dia a dia, né? Eu penso que esse é um ponto negativo. E ao mesmo tempo que ela parece includente, né, ela também é excludente, porque não é para todos, há ainda o que Foucault costuma chamar de disciplina, não é? Só as pessoas, quem são as pessoas autorizadas a falar, de que forma elas são autorizadas e quais são os discursos que são postos em circulação, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ela parece ser mais includente, ela é mais excludente. Eu pego até um ponto aqui dos veículos de comunicação, que, por exemplo, quando estavam mais no questão do jornal impresso, os veículos que trabalhavam com esse tipo, né, de formato, assim, no jornal impresso, para escolher, enfim, para formatar ou para organizar, estruturar uma notícia, poderia seguir muito ali o editorial daquele veículo em específico e tal. E nesse mundo da tecnologia, com a internet já bem expandida até certo ponto na questão, mesmo que tenha um recorte grande de público, né, e um grande público também excludente, mas elas não podem muito adotar esse, ou não conseguem, enfim, seja o verbo mais pertinente a esse ponto, escolher a forma estrutural como que é a notícia, porque tem uma série não, né? Tem os algoritmos, os tais algoritmos. Uhum. Então, por mais que você possa ali, por exemplo, obedecer ou fazer questão de obedecer uma estrutura de notícia de forma a tentar ser mais imparcial e tal, menos sensacionalista, se o algoritmo dessas mídias não estiver favorecendo isso, você não vai ganhar destaque e você, de certa forma, terá que seguir isso para poder ter algum destaque, alguma relevância, alguma repercussão dentro do público que está ali, né? E, não, eu só tô pegando isso aqui como um ponto crítico que de reflexão que vale a pena, acho que a gente ser feito assim como imprensa, como comunicador e comunicólogo também. E fazer uma conexão com... mas quero que você aprofunde um pouco melhor na questão do que a gente pode fazer para desenvolver. Olha só, na verdade são várias condições de produção que impactam diretamente no nosso resultado da comunicação. Vou chegar no ponto que você acabou de colocar, mas antes eu queria destacar, veja, hoje o nosso jornalismo tem muito mais mediação, ou seja, tem muito mais comentaristas. Então, por que eu preciso que alguém comente algo que eu tenho condições de ler e elaborar, não é? Você percebe o que é includente e excludente? Ao mesmo tempo que parece que é includente porque eu tenho mais possibilidade de ouvir comentários de pessoas que acompanham algumas áreas, mas elas também querem se colocar nesse papel, nesse lugar de elaborar para mim, traduzir para mim, como se o menu já tivesse posto e o prato já tivesse pronto. Né? Exato. Então eu penso que isso contribui ainda para um desequilíbrio, talvez e aí as nossas condições de produção. Talvez por uma educação mais neoliberal, né, dos grupos econômicos, a gente tem colocado profissionais no mercado ainda em formação e não com uma formação mais sólida. Isso favorece, então, esse complemento de alguém com mais experiência ou mais velho capaz de fazer essa mediação e te dar o prato pronto. Isso me parece que é excludente, me tira a possibilidade de pensar, de elaborar. A questão da tecnologia influencia bastante a questão do algoritmo. É claro que todo mundo está de olho, principalmente os grandes grupos,
está de olho nos algoritmos que eles trazem como desejo. Mas os algoritmos agora, eles, mais do que trazer uma informação, de novo eles vão por um caminho que a gente precisa pensar muito, e aí a inteligência artificial acompanha também, que é um caminho preditivo. Não é? Veja, com base no que eu te conheço agora, eu prevejo o seu futuro. Como se não houvesse a possibilidade de mudança de pensamento, de novos pontos de fala, não é? Que eu sofresse influências outras capazes de me fazer reelaborar. Porque, de novo, é como se tudo já tivesse dado, é como se tudo já tivesse posto, não é? Eu trago um especialista para fazer um comentário, é sobre isso, o algoritmo registra isso, vai trazer sempre mais do mesmo, não é? Muitas vezes limitando o meu fator cognitivo, de pensar, aprofundar, bater, rebater, de discutir, não é? Alguma coisa. Então, me parece um caminho que eu vejo com uma certa parcimônia por onde nós estamos indo, não é? Hoje, o valor notícia, embora esteja claro para todos nós jornalistas da área de comunicação, ele passeia um pouco por outras áreas, não é? Eu tenho medo que ele se perca nesses passeios e dificulte a volta, não é? Mas, por enquanto, esta é uma elaboração minha, que eu vejo com certo cuidado para onde está se dirigindo. O que poderia mudar é ter um investimento em uma formação mais sólida dos jornalistas, né? Hoje nós perdemos grande parte da nossa formação, não é? Um resgate histórico, um senso crítico, né? Estamos entrando quase mais técnicos e menos reflexivos no mercado. E o mercado precisa dos dois. Precisa de uma parte técnica, mas também precisa de um senso crítico apurado. Há que se fazer uma mediação, há que se pensar e elaborar os fatos para poder saber o que você vai ofertar para o cidadão, né? A informação que ele precisa para tomar decisões do dia a dia da vida dele. A tal da referência. É preciso ter referências, não é? É preciso conhecer, é preciso discutir, é preciso cruzar essas informações. A partir desse conhecimento histórico, da bagagem, da referência, do senso crítico, dá para fazer o filtro. Exato. Do que está sendo consumido ou sendo observado, analisado ali. Exato. Eu vejo, às vezes, eu tenho sobrinhos, né? E eu vejo assim, tio, a internet tem tudo. Tem. O importante é saber o que é o tudo, né? Saber o que está correto, o que não está. Muitas vezes o senso crítico deles, né, é muito permeável, assim, né? Muito poroso e acaba passando uma série de informações supostamente verdadeiras, mas impactadas por outras questões que não transmitem ou não projetam uma realidade ou o sentido de verdade canônico como nós conhecemos. Tem tudo para o bem e para o mal. Sim. Só que se você não tem filtro, você não sabe o que é o bem, o que é o mal e de qual ponto de vista você está falando. Sim, é que a partir de uma frase, um entendimento de tem tudo, eu falo assim, tá tudo perfeito ali, então nada a ser questionado ali dentro. E a questão que a gente está abordando aqui dos algoritmos e tal, essa questão de sempre ter um mediador, alguém para comentar aquilo que está sendo noticiado, por exemplo, já é tendência há algum tempo, né? Tipo o YouTube também, a Twitch, que são os reacts, os tais reacts, né? Os comentários, que são as reações a vídeos, a notícias, para traduzir e mastigar aquilo que está sendo informado, né? E aí você não desenvolver isso de certa forma sozinho, né? Você ir direto na notícia, na informação e fazer essa reflexão. Precisa alguém reagir àquilo e te contar o que é verdade, o que não é, o que é, enfim, o que é bom, o que é ruim. Isso dentro não só, enfim, do YouTube, quase todas as mídias mesmo. E você vai fazer um comentário nesse sentido? Eu ia dizer que isso favorece muito essa era que nós estamos vivendo, né? A gente saiu da era da verdade, do penso logo existo, uma era da pós-verdade, né? Ou da desinformação. Que assim, eu acredito, logo eu tô certo. Como você não tem referências que o incomodam do seu lugar confortável,
aquilo passa a ser uma verdade para você, porque é o que você acredita. Não tem confronto, não é? O confronto, quando ele existe, é deletável. Então você continua sempre vendo o que você quer. Os algoritmos vão te trazer sempre referências, não é, que vão ao encontro do que você está pensando, ao encontro do que você acredita, e isso favorece muitas distorções, não é? Uma distorção que eu acho, que eu penso ser pernicioso para nossa sobrevivência. Uhum. Eu vou até trazer um pouco mais cedo aqui a questão do que a gente já conversou por fora, o ChatGPT, né? A Itália, acho que foi a primeira, ou pelo menos foi noticiada, de questionar o ChatGPT, proibir, para ver as questões de privacidade que estão envolvidas ali, né? E, enfim, a gente tem uma abordagem sobre essas tecnologias, o que está surgindo na internet, de mídia, ou de tecnologia mesmo, que não envolva só as plataformas, de não discutir algumas coisas, tipo se pode usar o ChatGPT na produção de conteúdo, um jornalista pode usar para produzir uma notícia, um redator pode usar para produzir um conteúdo para um cliente, o aluno pode usar para fazer um trabalho na faculdade, e fica muito, assim, a meu ver, na ponta de superfície dessa discussão e não abranger o que está envolvido na criação e sob qual viés essa criação se deu, né, de uma tecnologia como essa. Pelo chat GPT, que é o mais recente, né? Eu penso muito nessa questão. Eu acho que as discussões que nós temos atualmente, talvez elas não sejam mais adequadas, talvez elas sejam confortáveis, não é? Porque, na verdade, o que está em jogo não é quem faz ou quem deixa de fazer, é como faz e por que o faz, não é? Quais são as referências, filtros que estão envolvidos nisso? A partir de quem é programado o chat, não é? Tudo bem, qualquer um pode assumir uma coautoria, não é? Mas quem é essa AI que é coautor? O que ela de fato faz, não é? E de quem é? Então, talvez eu penso que as discussões hoje elas relativizam uma questão maior, que é a falta de uma elaboração, a falta de um senso crítico, ou de uma só visão, ou favorece uma visão muito unilateral, e aí resume a discussão entre pode ou não pode. Não é sobre poder, não é sobre ter a habilidade de escrever, mas é sobre ter a habilidade de pensar, de elaborar as questões, de ver o mundo de uma forma mais crítica, não é? De saber o que é real, o que é palpável, não é? E lidar com isso. Porque é muito mais confortável quando eu não tenho que lidar com o desconforto, não é? É muito mais confortável quando eu não tenho que lidar com a oposição, não é? Com os conflitos. E a gente se esquece que os conflitos são positivos também. Conflito não é só algo negativo, não é? Conflito é algo também que vai me tirar de um lugar comum e vai me fazer pensar sobre um outro ponto de vista. Quando a gente não usa dessas características para poder balizar o seu pensamento, a sua expressão, o seu lugar de fala, eu acho que fica comprometida a discussão. Ela fica relativizada, ela fica um pouquinho mais superficial, e aí de novo favorece essa era da pós-verdade. Não é? Mais do que notícia falsa, é essa desinformação que me preocupa. Não é? De você achar que você está informado, mas você não está informado. Ou está informado só de um ponto de vista e acha que aquilo é o todo. Não é? O que se aproxima muito da manipulação. Não é? De enxergar ou fazer enxergar apenas um lado da questão e não o todo. Por exemplo, tem uma coisa que está se discutindo, refletindo, mas acho que não está tão abrangente assim para o público, né? É que tem até o questionamento já sobre se não é mais IA, se é o inteligência artificial, seria a inteligência superior, porque de artificial, de certa forma, já se tem quase nada ali, né? Já está bem avançado. E a questão igual você falou da zona de conforto, eu acho interessante ver também, que eu até comentei, acho que foi contigo, sobre o nosso coreano, o Byung-Chul Han, que ele fala do livro Sociedade Paliativa, né? Sociedade do Curtir, que a gente tá aqui, Sociedade de Desempenho e tal. E ele fala sobre a importância da dor.
né? Então é que é tipo, pra ter ele não fala isso, agora eu vou adaptar pra minha visão, né? Mas pra você ter um momento de prazer, de satisfação, você tem que ter um momento de dor. Pra fazer essa diferenciação, pra você ter um momento de felicidade, tem que existir a tristeza. E a partir de um ponto de vista só, ou de um nível só de argumentação, ou de o que é passado para você, ou também, que o Byung-Chul também fala, né? Do excesso da positividade, aí quem tem dor é excluído, né? Então, se você está Sim, demonstrando sempre estar feliz nas suas mídias sociais, positivista, só com hábitos positivos e tal, você é vitimista, enfim, você é muito triste, muito depressivo, não vou envolver aqui algo só positivo. exato. E aí é o que a gente estava colocando agora há pouco, né? Isso favorece uma era da pós-verdade. É o que eu Uhum. penso, é o que eu É. acredito, portanto, é o que é certo, não é? E esse desconforto eu não quero sentir, mas, né, você se coloca numa prisão ideológica. Você Uhum. perde as referências para saber o que é quente, o que é frio, o que é triste, o que é alegre, não é? Como é que você sabe que é um e não o outro? Como é que você nomeia isso? Não é? Você Uhum. nomeia a partir da condição de oposição que uma se coloca em relação ao outro. Ah, isso é feliz porque me desperta uma série de sentimentos. Ah, isso é triste porque me desperta outros sentimentos, não Uhum. é? Quando você perde esta referência, passa a acreditar o que você quiser, não é? E é impossível você viver de uma forma tão idiotizada, e aí no sentido amplo da palavra, não é? De pensar que se possa cultivar um só lado, o que é muito perigoso, porque embora você consiga fazer uma barreira, basta um vírus entrar ali que derruba a barreira inteira, você perde a diversidade, que é a Uhum. beleza da construção da vida, não é? A diversidade. Eu acho que isso impacta muito, reflete também até no que o Zygmunt Boyman fala de relações líquidas, né? Sim, Então, e não só tipo, dentro da nossa bolha, como sociedade como um todo, né? E a exatamente. gente deixa, acho que, de aproveitar o potencial que a gente tem para se desenvolver como ser humano, indivíduo e em sociedade. E é interessante, Fábio, que aí a gente volta à nossa discussão, não é? Qual é a função do jornalista? Né? Qual é a função do jornalista? É de ser um agente dessas mudanças. É de ser um agente que vai trazer informações que vão te dar condições de fazer elaborações, não é? E quando você vai perdendo esse sentido dos outros vão se colocando nessa interlocução, não é? E aí passa a gerar distorções, não é? E a gente não consegue perceber bem aonde a gente está, porque Uhum. também não tem senso crítico para Sim, perceber isso. sim. Outro ponto que eu acho curioso também, que me fez pensar nisso, me veio à mente agora que você comentou, por exemplo, do que eu lembro de faculdade, até do que eu consumo e sei de jornalismo, é a questão, tipo, na hora de se abordar, apurar uma pauta, uma notícia, de entrevistar e dar espaço para os dois lados. E, e eu acho que isso também dá margem para muita, e acontece também no meu ponto de vista, ainda para manipulação e para fingir que está pegando esses dois lados, mas está pegando um lado um pouco menos como se fosse radical que o outro, mas ainda o mesmo lado. Então, por exemplo, você vai fazer uma matéria, uma reportagem, noticiar algo, aí você pega duas fontes. E aí, de certa forma, você fala assim, só porque eu peguei duas fontes, posso falar que eu peguei os dois lados. Mas aí, se você for pegar o discurso das duas fontes, elas basicamente estão se reforçando um lado só. E, enfim, e quando a gente não tem senso crítico, essa referência, igual você falou, a gente não percebe isso e acha que realmente está sendo exposto à verdade ou aos dois lados e está tendo embasamento. Mas, enfim, na prática, muitas vezes não. É, E é interessante a gente pensar nessa provocação que você faz, porque também a gente vai pensar que as fontes são as mesmas. uhum, Então, elas falam o que eu também quero ouvir, não uhum, é? O que o detentor do poder de transmitir isso, o dono do jornal, da TV, do rádio, da internet, ele vai trazer a mesma fonte, porque há uma ilusão de controle em saber o que ele vai falar, o que ele vai incitar, o que ele vai provocar, não é? Então,
tá tudo muito pasteurizado, né? Eu sei o que ele vai falar, eu já conheço o pensamento do outro, e eu sempre tive uma máxima quando eu estava numa posição de liderança dentro de emissoras, só trabalhei em televisão. Era sempre assim: se alguém for responder o que a minha avó já sabe, não vai pro ar. Não é? Aquelas perguntas que você tem no link, por exemplo, no ao vivo, e você pergunta para a sua fonte. E o que vai acontecer? Se a minha avó souber responder aquilo, temos problema. Aquilo não deveria estar no ar, não é? Porque ela deveria ter outras informações para tomar outras decisões, não é? E não, quando a gente passa a escolher as mesmas fontes, não é? Vai novamente pensando, poxa, né? Vamos ter um controle melhor, vamos ser positivos. E não, a gente se esquece, né, que positivo e negativo é do seu lugar de fala, não é? Para a gazela que vai ser caçada pelo leão na floresta, o leão é muito negativo. Para o leão, não é, caçar a gazela é algo muito positivo, porque vai alimentar. Então, de que ponto de vista? Quando a gente perde essas referências, a gente não sabe em qual posição está, da gazela ou do leão, não é? E a gente fica ali patinando sem saber o que está fazendo. A gente não consegue nem discernir questões simples, não é? Dizer que o contrário do online é o real. Não, toda a experiência é real, né? O contrário do online é o offline, né? Se a gente não consegue nem perceber isso, a gente tem alguns problemas aí no processo de comunicação. Com certeza. É igual, tipo, se a gente for interpretar, eu interpreto uma notícia como boa, essa notícia pode ser boa pra mim, mas não ser boa pra você. Então fazer esse questionamento, essa reflexão, esse senso crítico também, tipo, a notícia é boa para o Brasil. Para o Brasil todo? Para quem mesmo? Enfim. A gente falou aqui já um pouco, né, do jornalismo, e eu quero que você conte como você enxerga o momento atual do jornalismo, porque tanto dentro da área da comunicação, o jornalista ou algumas pessoas de fora falam já há algum tempo, pelo menos dentro da minha bolha. Eu vou falar sempre aqui dentro da minha bolha, porque eu não sou dono da verdade absoluta, né? E ninguém é, mas enfim. E fala-se muito que o jornalismo morreu. E eu quero que, enfim, você reflita e comente sobre a sociedade que a gente está e como é que esse termo é usado, do seu ponto de vista. Olha só, acho que a gente já está comentando isso, né? Todas as nossas respostas e perguntas Sim. até agora passaram um pouco sobre isso. Sim. Na verdade, o jornalismo não morre, né? Na verdade, a sociedade é que se move, né? E se move de diferentes momentos para diferentes lados. O jornalismo é fruto de uma sociedade que ele também acompanha esses passos. Dá para se dizer que fazemos o melhor jornalismo? Tenho dúvidas, porque quando eu tenho gente demais fazendo essas elaborações por mim, me deixa um pouco desconfortável. Mas como você diz, dentro da minha bolha também, eu prefiro pensar que não, o jornalismo não morreu, mas também é algo que eu não, né, que está mudando muito rápido e que aponta para caminhos um tanto quanto superficiais demais, não é? Hoje, até por uma questão social, o melindre é maior na hora de fazer pergunta, o melindre é maior na hora de responder. Você tem uma série de regras, você tem o socialmente aceito, não é? Você tem uma série de regras de comportamento ditados não sei por quem, não é? Que te dizem o que deve ser. Isso me faz pensar muito num processo, de novo, colonialista, não é? A pessoa é educada a quê, para quê e por quê, não é? Quando a gente tem esse jornalismo um pouco mais fragilizado de questões
que possam a trazer uma complexidade de pensamentos, de senso crítico. Isso provoca dor, eu não quero sentir dor, eu me melindro, então a gente não faz isso, não é? Então, dizer que o jornalismo morreu ou está morrendo, acho um pouco exagerado. Precipitado. Mas dizer que o jornalismo está assumindo facetas, não é? Muito ajustáveis a uma superficialidade, talvez me pareça um pouco mais pertinente. É até uma frase bem generalista e bem simplista aqui que eu peguei, né? Mas também a gente tem que fazer uma reflexão quando alguém diz isso, depende de quem diz. De que forma morreu? Para quem que o jornalismo morreu? Né? O que você quer dizer com isso, dependendo da pessoa que estiver dizendo isso, né? Porque quando eu recebo isso, até se eu posso reproduzir esse discurso, seria no sentido, o jornalismo investigativo. Então, se tem menos tempo para apurar uma notícia, algum fato, as matérias não tem tantas reportagens especiais, né? Mais aprofundadas, são mais matérias mais na questão de proporção, né? Não na de quantidade. Menos aprofundadas, mais na superfície. Então, pegar essa frase e também fazer toda uma reflexão e debate sobre, não só, tipo, abordar de uma forma simplista e como uma resposta fácil a isso, né? A situação, o contexto é muito mais complexo. Mas você percebe, Fábio, que há uma questão social muito importante? Eu não quero sentir dor, eu não quero sentir o desconforto. Ok, isso é válido, isso é muito lícito, não é? Você não querer sentir dor. Mas a dor também não é só negativa, ela vai te levar a outros caminhos, a outras posições. Eu lembro de uma historinha, né, que é muito novo, quando eu estava no jornalismo, que era uma pessoa parava num posto de gasolina e via um cachorro uivando e parecia estar com muita dor. E aí o motorista pergunta ao frentista, o que está acontecendo com aquele cachorro? Ele falou, ele está sentado em cima de uma tábua com prego. Aí ele falou assim, mas ninguém salvou o cachorro, ele tá com muita dor. E aí o frentista falou assim, mas não é dor suficiente. Porque se fosse, ele já teria dado um jeito de sair dali, não é? Se ele tá ali é porque ele ainda aguenta, não é? Então, veja bem, não é assim... parece que a gente ainda está aguentando algumas coisas que não deveriam aguentar mais, né? Mas está se consumindo os algoritmos, as condições sociais, eu não quero sentir dor, não é? Eu não tenho acesso à intelectualidade, eu não tenho referência, eu não consigo ampliar os meus conhecimentos. Como é que eu faço isso, não é? Eu não quero o confronto, né? Enfim, eu quero ir não, né? Continuar essa parte de imprensa até, de jornalismo, porque imprensa, de certa forma, é atacada, né? Por todos os lados na questão, tipo, é sempre o lado que tem, tipo, o lado não, né? Independentemente do lado que você tenha, visão política ou qualquer outra questão, seja visão argumentativa, enfim, de sociedade, a pessoa muitas vezes lida como se fosse, a imprensa tá do lado contrário. É aquela também coisa de um discurso que é muito forte, convence muita gente, que é do nós contra eles. Né? Então, quando você tá de um lado e tal, a imprensa, os políticos, o resto do mundo tá do outro lado. Então, a gente tem que fazer o máximo para combater isso. E eu quero saber como você enxerga isso, o que a gente pode fazer também para melhorar, não tô falando da reputação da visão da imprensa, né? Mas para que haja um aprofundamento maior, uma reflexão maior sobre o jornalismo, a imprensa como um todo, e essa visão seja um pouco mais debatida, né? E não só de tipo, a imprensa é sempre o outro lado, eu tô em esquerda, direita, centro, sei lá, cima, baixo. Acho interessante essa provocação, porque talvez eu tenha, talvez a forma como eu me expresso seja um pouco
né, mais pessimista em relação ao jornalismo. Mas o jornalismo tem uma série de vantagens também. A tecnologia nos dá acesso muito mais rápido, ainda que de uma forma superficial. Pessoas que não tinham informação nenhuma agora têm alguma, né? E alguma é melhor do que nenhuma. E aumentaram um pouco as vias, apesar de haver outra discussão também sobre se são bem diversificadas mesmo ou não. Sim. Então, isso é uma vantagem, isso é algo positivo. Antes, o jornalismo também era bastante elitista, né? Quem pode assinar uma informação, quem pode comprar uma informação na TV com imagens diferenciadas, enfim. Agora, o jornalismo é mais acessível, isso é bom. É melhor ter alguma coisa do que não ter nenhuma coisa. Não é? O que eu penso é que as questões que impactam o jornalismo são questões sociais que estão além do fazer jornalístico. Elas são impactadas muito pelas condições socioeconômicas e um querer político. Não é? O fato de nos encontrarmos com poucos acessos, com uma educação bastante limitada, criando condições para a falta da diversidade do senso crítico, me parece ser muito mais também dos grupos políticos e econômicos do que necessariamente de um fazer jornalístico. É fato, não é? Que hoje as nossas condições, por exemplo, coloca alguém no mercado que poderia ser mais bem formado, mas exigiria um investimento maior que não tem quem pague essa conta, não é? E aí você percebe que não é só uma questão de fazer, né? Quem está investindo? Não é hoje, por exemplo, quem são esses grupos educacionais que colocam uma faculdade no valor de R$60, paga R$30 a hora aula para o professor, que tem mais de 500 alunos em EAD, como é que, não é? Então, assim, como é que você vai posicionando estas questões, como é que elas se juntam a uma questão do fazer jornalístico, do resultado? Nós estamos discutindo aqui o fazer jornalístico, o resultado, mas a gente não pode perder de vista que nós somos impactados por todas essas questões. Né? E essas questões, elas precisam ser pensadas. Talvez quando você diz assim, o que a gente pode fazer de melhor? A gente pode fazer de melhor escolher melhor quem nos representa e as políticas públicas que poderiam trazer condições de um senso crítico mais apurado, mais consolidado, não é? Quando a gente não tem isso, você nem sabe se aquilo que você está fazendo tem qualidade ou não. Dentro do posto, dentro das condições de produção, aquilo é o melhor que pode ser feito, não é? E aí discutir sobre o ideal e o possível, a brecha, o hiato que se abre é muito grande para essas discussões. Talvez no primeiro momento da nossa conversa eu tenha trazido talvez uma visão um pouquinho mais pessimista, mas é o que eu penso nessas condições. É melhor alguma coisa do que não ter nenhuma coisa, não é? Mas assim, não pode se contentar com ter alguma coisa. Não é? E aí isso depende de uma mobilização que o jornalismo, como um agente social, tem condições de fomentar na sociedade. Vou fazer uma série de comentários aqui. Acho que seja o trecho que eu mais vou comentar aqui no episódio. É que, por exemplo, quando eu recebo de alguém do meu círculo, colocando a imprensa como eles, né? Eles contra nós e tal, nós contra eles, eu fico eu nem argumento, eu fico mais que eu falo assim, que a imprensa também, ou seja, não só a imprensa, porque eles podem pegar a imprensa e pegar tipo o governo, sei lá mais o que, como se fosse muito quase uma entidade divina, pro bem ou pro mal, de que é algo à parte da nossa sociedade. Eu falo que é um reflexo. Então quando alguém fala assim, critica a imprensa até tipo, o governo e tal, eu falo, mas muito provavelmente se você estivesse ali, ou eu estivesse ali, a gente estaria fazendo essas mesmas burradas que a gente está acusando e falando que está errado.
Então, eu tento, assim, por meio do questionamento, fazer a pessoa um pouco ir além daquilo que ela já interpreta de forma até vindo mastigada, né, pela internet ou não. Enfim. E eu ia comentar uma coisa, eu esqueci. Ah, sobre a realidade, tipo, na questão de jornalismo também. Com uma sociedade, assim, cada vez mais imediatista e com uma formação ainda não tão, sei lá, aprofundada, e as redações cada vez mais enxutas, então com menos profissionais e mais coisa para fazer, é difícil, né? É desenvolver esse senso crítico e é para as pessoas que estão no mercado e conseguem estar, né? Por exemplo, no caso do jornalismo, se você tem uma formação ali que não dá o tempo para você aprofundar e tal, e na hora que você está lá no mercado também, você não tem esse senso crítico, essa parte de refletir sobre o que você está fazendo ou sobre os assuntos que você está apurando. Mas mesmo assim você tem que fazer um monte de coisa. E também, de certa forma, isso interessa a quem, né? É, como que é, pense menos, trabalhe mais. Por quê? E, enfim, me veio tudo isso à cabeça na hora que a gente tava É conversando. interessante, eu queria pegar a esteira do que você colocou, essa questão assim, isso é o que dá pra gente fazer agora, nesse momento, não é? Eu não posso colocar pessoas com mais senso crítico, porque eu não tenho esta formação dos centros universitários. Eu não posso exigir isso do centro universitário porque não tem um investimento de base, não é? Veja, e aí a notícia é um produto à venda, e é um produto caro, não é? Quem paga hoje? Quem é que pode disponibilizar um dinheiro para poder se informar melhor, para poder, não é? E o que você vai fazer com isso, né? Com toda essa informação que você vai ter, como é que você vai aplicar isso? Como é que isso vai te dar um retorno? Quais são as decisões que podem ser tomadas com mais propriedades a partir destas informações mais balizadas, não é? Então, se você tiver um olhar holístico, um olhar de 360 graus, você vai ver que se faz o que é possível. Dá para fazer outras coisas? Claro que dá. Dá para melhorar? Claro que dá. Mas quem vai pagar essa conta? Não é? Num país em que a gente tem dificuldade de pagar muitas contas, pagar esta que parece ser algo que não é essencial na minha vida, parece estar bem razoável com o que nós temos, não é? Só que a gente perde de vista que sociedades articuladas, que sociedades com senso crítico e um poder de elaboração são sociedades mais desenvolvidas. E aí a esteira do que tu dissestes é a quem interessa de verdade. Qual é o percentual da população brasileira que se interesse por esse desenvolvimento, não é? Quer o imediatismo, né? Quer que resolva o problema pontual, mas perde-se um pouco o bem comum. E aí quando a gente pensa na informação como um bem comum, não é? Como produto. Não, como produto, ela tem um custo alto, não é? E pouquíssimas pessoas. Veja, você abre Comunitalks falando, olha, quem quiser contribuir e tal, formas. Por quê? Porque precisa desse financiamento, precisa ter, né, um balizamento. Exatamente, não é nem incentivo, não é? Tem um custo da produção. Sim. Tudo aqui tem um custo, não é? E precisa pagar esse custo. Mas quem está disposto a ter informações mais balizadas, mais aprofundadas, sem ter que pagar o custo? Não é? De novo é a questão, eu não quero ter dor, mas eu quero mudar. Ué, não é? Essas duas coisas parece que não batem. A gente até citei contigo também numa conversa fora daqui, né? Sobre o livro lá do Daniel Kahneman, que ele fala Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. E ele pega sobre a heurística do afeto, né? E também tá dentro ali que você falou assim, como é que é? Agora eu esqueci. Não é o penso, logo existo, é o Acredito, logo eu tô certo. Logo eu tô certo, isso. Então ele fala na heurística do afeto de que às vezes mesmo a gente tenha mais um afeto com, sei lá, sai uma pesquisa X ali e mostra um tal dado. Esse dado, de certa forma, é contrário àquilo que você acredita ou que acha que é a realidade. E aí você ignora aquela pesquisa, vê como mentirosa,
porque ela não faz parte de algo que você tem simpatia ou afeto, assim, um carinho por aquela que você acredita ser verdade, enfim, ou por aquele assunto. E aí, mesmo que aquilo lá seja um fato, você tende muito mais a não acreditar, porque não convém com o seu modo de vida, o que você acredita. Mas se algo aí, a mesma pesquisa, mudar o dado, e aí vai ser um dado mentiroso, mas você acredita naquilo, você fala assim, ah, não, isso é verdade. Fábio, nem precisa ser um dado verdadeiro ou um dado mentiroso, né? Eu vou pegar aqui um clássico que é o copo cheio e meio vazio, não é? Eu não preciso mentir sobre aonde está o nível da água que está no meio. Eu só preciso acreditar que aquilo é meio cheio. Uhum. Ou preciso acreditar que aquilo é meio vazio, não é? E eu não preciso de confronto. Eu não preciso de conflitos, não é? Para mim tá bom, porque é a verdade que me satisfaz, é a verdade acolhedora, é a verdade agradável, não é? É a verdade que me coloca no colo. O copo tá meio cheio, não é? Eu posso dar vários dados. Sim. E eu posso pegar o dado que vai ao encontro do que eu penso. E eu consigo provar o que eu penso a partir do copo meio cheio ou meio vazio. Tá vendo? É tudo que eu disse. Ele tá meio cheio. É tudo que eu disse. Ele tá meio vazio. Não é? A nossa conversa hoje pode ser medida pelo copo. Só que o que a gente se esquece, o que é muito perigoso, eu penso, é quando a gente perde de vista que o copo está na metade. As duas posições são possíveis. E uma não justifica a outra, e uma não é mais forte do que a outra. Essas duas são possibilidades de uma realidade, não é? Isso é mais preocupante, e isso me preocupa, me incomoda um pouco mais pensar sobre isso, né? Eu posso usar o copo mais meio cheio e meio vazio para provar um ponto de vista e vou estar certo. Tem um livro que ainda não li, mas eu tô curioso pra ler, já adquiri, que chama Como Mentir ou Como Convencer usando Estatística. Não sei se você conhece. E, e eu vou voltar um pouco aqui na conversa que você falou sobre poder da comunicação e tal. E me veio à mente também a questão do tipo. A gente falou de internet, das mídias, e, enfim, da imprensa e tal. E quem que tá financiando os principais veículos de comunicação de notícia e tal? Quem que tá por trás ali, enfim, das mídias, né, que veiculam e propagam, enfim, o determinado tipo de conteúdo e não o outro. Então, porque geralmente quem financia, seja qual veículo for, ou intensifica mais um tipo de conteúdo em detrimento do outro, tem um certo interesse, né? Tem um interesse por trás disso. E aquilo que você já comentou comigo, né, sobre o poder da comunicação também. Isso em várias esferas, eu tô pegando aqui na questão das big techs, das mídias e dos veículos de comunicação, mas a gente pode até ir para a relação mundo, né, também em questão de países e tudo mais. E só uma lição. Eu só queria fazer um apontamento. Veja de novo como as questões sociais permeiam estas colocações, Fábio. Na Europa, aqui em Campinas já teve isso, a distribuição de jornais gratuitos, não é? Com financiamentos, não é? Para quem? Uma classe que não tem condições de ler, ou jornais custando centavos para que eu possa ter acesso, mas que informações eu vou ter acesso? De que tipo de informações eu tenho condições de decodificar? Se a gente pensar em Jacobson, não é, que traz o modelo clássico do emissor, do receptor, do código, da mensagem, mas qual é a minha condição de decodificação do que está sendo dito? Não é? O quanto aquilo vai ser fixado no enunciado e não no discurso, não é? Que sentidos provocam esse tipo de comunicação com interesses para quem, né? E do que? O que se quer? Não é? A gente anda perdendo a possibilidade dessas discussões.
eu vou transferir para uma outra parte, a gente falou da questão de imprensa. Pegar a parte acadêmica, que também fala aqui dentro da minha bolha, até onde eu vejo, seja internet ou online ou offline, que há muita crítica também a quem está no mundo acadêmico, estudando, fazendo pesquisa, produzindo pesquisa e tal. E que vê boa parcela da sociedade, uma certa parcela da sociedade, enxerga isso como um custo, e não, de certa forma, como um investimento ou, né, como uma produção de conhecimento. E de que forma você vê isso? Você vê da mesma forma dentro da sua bolha? Não tô falando que você enxerga assim, né? Sim. Mas o que você pode observar nesse sentido. E também, ainda também, eu vou repetir de certa forma a pergunta sobre a imprensa, né? O que a gente pode fazer para melhorar esse contexto? Olha só, né, como isso depende também do atravessamento ideológico que você tem. Se eu não tenho um prato de pizza na minha mesa, como é que eu vou achar que é importante a produção de conhecimento, o financiamento de uma pesquisa? Uhum. Eu quero a pizza, eu quero a comida aqui, não é? Então, assim, qual é o lugar de fala? Quem está fazendo esse julgamento e sob qual aspecto está se fazendo? Não é? Um país que não produz conhecimento é um país atrasado no seu desenvolvimento, atrasado nas suas visões, ele não se coloca à frente, ele passa a ser um país reagente e não um país ativo, não é? Uhum. Então, quando a gente começa a pensar sobre esses pontos, tá certo. Quem pensa assim, poxa, eu preferia ter um prato de arroz com feijão do que ficar custeando a produção de... Mas é porque ele não tem informações suficientes para que aquele conhecimento produzido interfira diretamente na vida dele, não é? Ele vai ser um ignorante, ou seja, ele vai ignorar várias condições porque só lhe resta aquele limite em que o conhecimento dele é capaz de alcançar, não é? Então, assim, não dá nem para a gente fazer uma questão sobre uma polêmica sobre essa questão. Eu penso que é necessário produzir arroz com feijão, tanto quanto é necessário produzir boas pesquisas. Não é um pesquisador com fome não pesquisa, não é? E alguém com fome não consegue pensar em alguma coisa. Então, são dois lados da mesma moeda, não é? Nós estamos falando da mesma coisa. Não é assim, um país com severas condições de acessos, não é? Com políticas públicas muito populistas, não é? Nos colocam em atraso, não é? A gente não vai dominar conhecimento, a gente não vai dominar campos de saber, a gente não consegue pensar em novas fontes, não é, que possam beneficiar a nossa população. A gente vai ser sempre reagente, reagente e reagente. Vamos reagir a uma situação imposta, não é, do que a gente sair e se arriscar nesse mundo de descobertas. Eu falo até do ponto nessa questão de enxergar tipo, a produção de conhecimento, quem está no mundo acadêmico produzindo pesquisa e tal, como um curso e não como isso, né? Não como investimento e tudo mais, de quem está de fora, não quem tem que escolher, tipo, putz, eu quero estudar, eu quero me especializar, mas eu tenho que colocar, passo fome, né? Eu tenho fome, eu preciso colocar um prato de comida aqui na minha casa, seja para mim, para minha família, para o meu ciclo social. E aí a pessoa, em vez de produzir o conhecimento para ela mesma e também para nós como sociedade, porque para mim acho que não a produção é só para quem está ali pesquisando, é para quem também depois tem acesso a esse conteúdo, né? E ela tem que escolher, tipo, então eu vou ter que trabalhar ou vou ter que estudar para produzir meu conhecimento? Então aí a pessoa vai para uma realidade muito mais, enfim, de certa forma precária, né, de trabalho e tal, para garantir a comida no prato, do que o desejo dela grande de querer pesquisar e ir a fundo naquilo, né? Mas foi o que você falou também da questão que eu agora até esqueci. Enfim, se a pessoa tá entre os dois, ela acaba indo mais para necessidade do que deixar... E você percebe que a escolha é cruel, não é? A licitude das duas partes. Não, só para lembrar a frase sua que você falou que... Como que é?
não se faz pesquisa com fome, né? Então, Exatamente. As duas partes são lícitas, não é? E a escolha de quem tem que fazer é cruel, é cruel. Não é? Se você vai comprar comida ou se você vai fazer faculdade. Eu já vi sofrimentos nos dois pontos. E não dá para dizer que um é mais sofrido do que o outro. Acho que o piso disso é grande, como consciência brasileira, entendeu? Como um fenômeno brasileiro que se espalha talvez até pela nossa formação em toda a América Latina. Eu trouxe esses dois pontos aqui, pegando na parte de comunicação jornalística e acadêmica. A gente até encostou também bastante nas suas respostas também. Você tocou nesse ponto de, enfim, visão colonizadora do colonizador. E nós, como Brasil, né, fomos colonizados, o que a gente pode fazer para desenvolver isso? E não, assim, vou falar aqui da minha parte, né? Não ficar importando tudo isso de fora e que você até comentou, né? Porque, por exemplo, uma sociedade ou uma nação que não produz conhecimento não atinge o potencial de desenvolvimento que ela pode atingir, não, a gente não cresce como sociedade. E a gente, como um país há um bom tempo emergente, mas não atingindo esse potencial de crescer, a gente ainda está muito precário, embrionário em uma série dessas áreas, como a parte acadêmica, até de comunicação, e em outras esferas também, ciência, enfim. Mas o que a gente pode fazer para melhorar isso também, mudar isso como Brasil? Políticas públicas. E olha só, veja como é interessante, né? Alguns Comunic Talks atrás já circulado, que veio a diretora da Luz se encontrou. A Luciana, né? Isso. Tá, a Luciane Penha aqui. Isso. Então, veja só, né? A diferença, a gente tem algo fruto de uma pesquisa séria, balizada, financiada, não é? Cuja maioria das pessoas não sabe para que aquilo serve, não sabe como aquilo pode influenciar na vida, não é? E a gente de Campinas não sabe que está aqui também. E a nossa imprensa não consegue ter esse ponto de equilíbrio, né? Para que a gente fale assim, olha só, né? Dá para fazer, né? Com um limite a gente consegue ainda fazer. A gente não conhece, então a gente fica repetindo como uma ladainha, não é? Repetindo sempre o mesmo refrão, do mesmo ponto de vista, né? Reproduzindo conceitos sem pensar nesses conceitos, não é? A questão é outro ponto que, por exemplo, fazer a reflexão também que a gente importa veículos de comunicação de fora. Por exemplo, a gente tem a CNN aqui já desde a época da pandemia, a gente tem a BBC, né? Também, muito forte não, né, mas enfim, forte na questão de canal do YouTube, até site, tô falando pelo menos até onde eu observo, né, e outras também, mídias também que circulam pelo mundo, como a Thomson Reuters, a Associated Press, né, e a France Press também, e aí, quando a gente não tem profissionais, por exemplo, que desenvolvem esse senso crítico, não tem essa referência, a gente reproduz um discurso que, por exemplo, muito provavelmente vai ser favorável a esses países que têm essas mídias e espalham pelo mundo, por exemplo, a França, pegando a France Press. E a gente tem que perceber que a gente está sob realidades diferentes, por exemplo, do povo brasileiro, do povo francês, então é necessário fazer esse filtro de como, mesmo que tenha a mesma notícia, o mesmo evento histórico, a mesma guerra e tal, e fazer esse filtro, porque a gente vive em uma sociedade diferente daquela da onde vem a notícia, né, a fonte. Então, enfim, eu acho que a gente como país tem que fazer essa reflexão também, ou até desenvolver as nossas mesmo, para que faça esse recorte e favoreça mais a gente como povo do que o que está lá fora também. Exatamente, a gente ainda nomeia a imprensa massiva, a imprensa alternativa, a imprensa caseira, independente. A gente vai dando nome para uma coisa que tem um único coração. Imprensa.
não é? Que tem um único coração, o jornalismo, que tem uma única função, ser um agente capaz de levar informações para que as pessoas consigam elaborar, desenvolver um senso crítico e tomar novas decisões, não é? Veja, a gente não consegue ter uma realidade muitas vezes do nosso próprio bairro, enxergar quais são as realidades que nos cercam, não é? A gente não consegue ter uma noção da nossa latinidade, como essas coisas se compõem. E aí fica se submetendo a uma série de regras que não se sabe quem as faz, mas sabemos quem as cobra, não é? E que com intuito elas são cobradas. O que nos falta, eu penso, né, já pensando em um resumo do que nós temos falado até agora, o que nos falta é um senso crítico apurado para que a gente comece a questionar as coisas, né? Comece a questionar essa realidade posta. Ela não é a única, ela é uma possível, não é? O copo meio cheio, o copo meio vazio. A discussão não é se o copo está meio cheio, o copo está vazio. A discussão talvez seria: com um copo pela metade, eu tenho duas possibilidades e a sociedade pode se desenvolver a partir disso tranquilamente, não é? É o nível que a gente está empregando da discussão e não quem tem razão sobre a discussão. A gente opta hoje por fazer estas colocações de uma forma como se estivesse torcendo para o futebol. Eu torço para o Corinthians, e eu torço mesmo, ou eu torço pro Palmeiras, não é? Eu torço pro Flamengo, eu torço pro Fluminense. Não é uma questão da torcida. Eu não quero saber se o copo tá meio cheio ou se o copo tá meio vazio. Eu quero saber qual é o nível que se está empregando ali na discussão, né? Quais são os elementos que fomentam essa discussão? Quais são os elementos que fecham esta sociedade? De que forma ela é absorvida por todos nós brasileiros? É um campo até que bom, abordando ainda sobre a questão do ponto de vista também, que eu acho que até cheguei a citar contigo uma vez, né, tem aquela foto da piscina, em que é tirada bem perto dela, assim, e aí você imagina como se fosse uma piscina olímpica, uma piscina muito grande. E aí depois quando você pega a foto um pouco mais alta e tal, é a mesma piscina, mas era uma piscina de 1.000 litros. Ela só pegou de um ângulo diferente, em que, enfim, é uma piscina de 1.000 litros, então é pequena, mas quando você coloca ela, tipo, na beirada, assim, no canteirinho ali, o ponto de vista tira a foto dali, ela tem uma visão de uma piscina olímpica, ou bem maior, né? E uma outra parte também, eu vou botar aqui, né, que eu fiz o comentário até importar veículos de comunicação que a gente faz para o Brasil, que você chegou a comentar isso comigo uma vez, né, que na adaptação, por exemplo, de linguagem, de idiomas, não está envolvido só a questão de troca de sinônimos, e é algo muito além disso. Então, o que a gente entende aqui por uma palavra, não necessariamente essa mesma palavra tem o mesmo significado ali. Às vezes, dependendo do caso, nem existe lá, né? Então, é adaptado de uma outra forma. Então, o processo é muito mais complexo do que enfim, uma abordagem simplista ali de trazer uma empresa de fora ou de desenvolver uma nossa, de também, às vezes, de forma atropelada e não de uma forma mais bem desenvolvida como um todo. Veja, pouquíssimos órgãos de comunicação aqui do Brasil conseguem manter um escritório. E por que a importância de um escritório? É para ver o exterior a partir dos nossos olhos, não é? E não a partir de um olhar externo. Quando eu penso na cobertura da guerra da Ucrânia e da Rússia, não é? Quem é que está cobrindo e de quem são essas informações? Qual é o poder que está embutido ali? E aí, muito mais do que uma tradução, é uma questão de poder, não é? Com que visão eu estou orientando, não é, a formação de sensos críticos a partir de um fato, não é? Eu não tenho um brasileiro olhando do aspecto brasileiro. Não é? Eu tenho um russo, eu tenho um europeu, eu tenho um norte-americano, não é? E a partir da visão deles. Tanto que se você pegar a cobertura da guerra, por exemplo, do Golfo, você vai encontrar semelhanças
incríveis com a cobertura da guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Quantas décadas estão no meio dessas duas guerras? Mas você vai ver o mesmo tipo de produção de imagem, o mesmo tipo de narrativa, não é? As condições de audiovisual, não é? Como é que elas fomentaram, não é? O que foi discutido. Nós temos uma réplica. Será que em 20, 30 anos nada mudou? Ou o que não mudou foi a forma em que ela é coberta e ela é transmitida, não é? Uhum. E a forma como ela é recebida. Será que em todas essas décadas as gerações não mudaram o suficiente para refutar esta cobertura já conhecida, já fácil e já controlada, não é? O que está acontecendo, não é? O que faz consumirmos a mesma cobertura, a mesma narrativa, as mesmas imagens, né? Será que não temos um senso crítico capaz de refutar e falar assim, não, eu já vi isso e não é sobre isso, não é? Quantos de nós falam uma outra língua, capaz de identificar a diferença entre o russo ou o ucraniano ou de outro país do leste europeu? Você pode colocar qualquer coisa, né, qualquer imagem com gente falando qualquer língua. Nós mal dominamos, tem camadas da nossa população que não dominam o português, não é? A gente não consegue se comunicar com os nossos vizinhos que falam espanhol, não é? Então, assim, o consumo fica fácil, não é? Fica fácil eu trazer alguém que diz para mim o que é aquilo que eu estou vendo, o que é aquilo que eu estou consumindo. Né? Falham, então, os filtros, e aí a porosidade deles faz com que a gente consuma coisas que nós nem saibamos bem o que estamos consumindo. E quando se há aquela referência, o senso crítico já se questiona, você tem a possibilidade de questionar ou perceber a diferença, né? E aí você vai falar, onde eu vou buscar isso? Eu vou buscar numa imprensa estrangeira? Qual? A europeia, a norte-americana, que é mesmo que nós estamos recebendo? Onde eu vou buscar algo diferente, uma visão diferenciada? E é aquela frase também que eu acho que eu comentei contigo uma vez, eu até esqueço o nome do cara lá, não sei se é Edmund Mork, alguma coisa assim, que fala que é o país ou o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Sim. Então, é o caso da guerra. Da guerra. 30 anos se separam, é mesmo assim. É a guerra, é a mesma guerra. A mesma narrativa, como se fosse... Se você que está assistindo a gente tiver curioso, pegue do Arbex, não é a tese de doutorado dele, fala sobre isso. Se você ler, né, e comparar com o que a gente está recebendo hoje, você tem olha, pouquíssimas diferenças, não é? E perguntar por que a gente está consumindo isso? Porque a gente não conhece história, porque a gente não tem referência, porque a gente não tem crítica, né? Criticismo, uma série de coisas. Culpa nossa? Não sei se é uma culpa. Não sei se é a vítima nessa história, se a vítima, vilões, de novo, como se fosse um jogo de torcida, não é? Mas é lastimável que a gente repita e repita e repita e não aprenda com as dores que nós sentimos. Esse ponto que você trouxe, eu até vou voltar também, esse ponto que você falou e da tradução, você falou do jogo, né? De jogo. E de jogo não só questão de futebol, esporte, você vários tipos de jogo, tabuleiro e tal. Um filme que faz essa reflexão, já comentei contigo também, que é o A Chegada, que, enfim, dá o contexto aqui dessa história, que é feito por Hollywood, né, nos Estados Unidos. O diretor Denis Villeneuve mesmo fez Duna e tudo mais, dirigiu Duna, né? E nesse filme retrata ali a parte de ciência da comunicação, um filme que eu costumo recomendar como um reflexo do nosso setor, até de sociedade, não só de comunicação, né? Que tem o contexto ali de os alienígenas chegarem ao nosso planeta com 12 aves, se não me engano são 12, um em cada ponto do mundo,
E aí cada nação, cada local se mobiliza ali para fazer esse contato, essa comunicação com os alienígenas que acabaram de chegar à Terra ali, para entender o propósito, né, o motivo deles estarem aqui, né, no caso. E aí se chama a principal personagem, né, a protagonista, que é a. Eu não lembro o nome da personagem, mas a atriz é Amy Adams. E ela é uma linguista, professora de faculdade, universidade e tudo mais. E aí ela é responsável junto a um outro físico lá, com supervisão da galera militar, para se comunicar, né, aqui no recorte dos Estados Unidos com os alienígenas. E aí chega um dado momento do, do filme em que, quando se pergunta o propósito deles aqui na Terra, eles falam soltam a palavra, o símbolo, né, que eles entendem, dentro da tradução que eles estão fazendo como arma. E aí o mundo como um todo fica desesperado e tal. E aí essa personagem principal, ela propõe a reflexão a partir daquela palavra, né? Mas calma aí, arma não necessariamente quer dizer atacar a gente, né? O que, enfim, vai ser metralhando todo mundo aqui, os seres humanos. Pode ser arma em vários sentidos, pode ser substantivo, pode ser um verbo, pode ser armar em outra coisa, não armar só literal, né? De metralhadora, pistola, pode ser armar com conhecimento ou outra coisa. E aí ela faz essa reflexão. E aí também Estados Unidos, curiosamente, critica a China, por acaso, né? Que lá a China, ela aborda como se fosse um jogo a questão da linguagem ali com os alienígenas. E aí ela mostra o problema, no caso ali, né, da China, abordar como um jogo, porque no jogo sempre sai um vencedor e tem um perdedor. Então, a partir dessa abordagem, assim, os seres humanos saem ganhando os alienígenas. Isso tem um problema de um querer, né? Enfim, exterminar o outro, e não de tratar isso como um bem comum, como que a gente pode se ajudar. Enfim, eu gosto desse tipo de reflexão. E até puxando para um outro ponto que você estava comentando, da questão de zona de conforto e desconforto e tudo mais. E um dos motivos pelos quais eu sempre vi, né, desde que eu te conheci, né, obviamente não antes, como professor e tudo mais, é que você é um dos professores, né, que mais me instigava a sair da zona de conforto, de fazer perguntas para as quais eu não tinha resposta. E eu gostava disso, né? Pode parecer louco, né? Gostar de sair da zona de conforto, mas eu até comentei contigo já uma vez ou mais de uma. Quando eu entrei na faculdade, não logo de início, mas um pouco tempo depois já, nos primeiros meses, eu não quis trabalhar ou desenvolver pautas com assuntos que eu já tinha muita familiaridade, como esporte, futebol. Porque eu falei, já vi isso aqui a infância inteira, minha vida inteira, 20 anos vendo isso. Eu entrei no jornalismo para pegar essa pluralidade, né, de temas, me aprofundar em mais de um tema, não só no esporte, futebol, ir para política, ir para meio ambiente, para tecnologia, enfim, pauta internacional. E, enfim, essa é um dos pontos também que eu vejo você também como grande referência de sair da zona de conforto. E eu gosto de, quando eu tô envolvido com pessoas do meu círculo que me saem saindo da zona de conforto no bom sentido, né? Não é uma questão de explorar, de me colocar para baixo, mas pelo contrário, de me fazer subir, de agregar conhecimento, de agregar outras visões, né? E ver como que aquilo pode estar certo ou errado ou não, ou como eu posso fazer uso daquilo para minha vida e para nós como sociedade também, sabe? Primeiro agradeço, né, que eu tenha provocado, né, e fico feliz que eu tenha provocado essas questões, porque essas são questões caras para mim, não é? Ser provocado, não é? Eu poderia estar na mesma função, no mesmo trabalho, não se importando tanto e não desenvolvendo isso, não provocando, não é? Não tendo nada de desafio, não é? E aí quando se pensa numa mudança, há que se pensar também nessas consequências, não é? O incômodo causado vai me levar para outros lugares, bons, ruins, não sei, mas diferentes, não é? E o que motiva a vida são essas diferenças, né? Essa diversidade. É você achar os pontos que te unem, não os pontos que te separam. Não é? Como é que a gente pode fazer para que uma sociedade seja forte a partir do conceito ganha-ganha? Ganha você, ganha eu. Soma não zero. Exatamente, não mais essa questão para você vencer, eu preciso perder ou vice-versa. Né? Sociedades inteligentes, né, adotam esta questão que vai contra desde a nossa revolução industrial, tal, que adotam conceitos em que as partes
ganham, porque elas se fortalecem. Não é? Eu vejo, por exemplo, nas questões aqui, nas questões da imprensa, você tem que ter uma criticidade a tal ponto para que a sociedade em que você esteja inserido cresça, porque você vai crescer junto, não é? E não de ataque, para você ganhar pontualmente com aquela manifestação, porque você vai perder junto também. Então, esta inteligência social, antropológica, né, é que é interessante de pensar na produção de conhecimento, quer seja no mercado, quer seja na área acadêmica, mas produzir conhecimentos capazes de solidificar novas visões de mundo, né, como ganha-ganha. E que eu acho muito importante também, eu vou falar aqui a gente como profissional da comunicação, como comunicador, como comunicólogo, assim, mas isso não só abrangendo a nossa área, né, independentemente do setor que você está, de estudo profissional, que muita coisa, quando você está específica num certo ambiente de estudo social, de profissional, enfim, muita coisa pode parecer óbvia para você, mas não é óbvia para muita gente. E é aquela frase lá de que o óbvio, às vezes, ou em muitos casos, precisa ser dito. Exato, Porque o que, enfim, pode ser óbvio para mim, não necessariamente para você. O que uma palavra significa para mim, não necessariamente é mesmo para você. Você teve uma formação, uma criação diferente. Mesmo às vezes que pode estar dentro do mesmo país, o mesmo bairro, o mesmo estado. Mas só o fato de já estar em diferentes casas já tem uma certa margem, né, de espaço e diferença entre um e outro, né? E voltando só ao ponto ali que eu falei, né, de você como professor, que você poderia também, de certa forma, não dar a mínima, porque para você já tem o conhecimento, então eu falo, não preciso falar o óbvio aqui, para mim é óbvio, mas para mim, Fábio, não seria, mas eu preciso escutar, né, para eu poder ter esse contato e agregar conhecimento. E dependendo, por exemplo, do Fábio que você estivesse lidando ali, se eu fosse mais novo, principalmente, sei lá, na época do fundamental e tal, eu veria aquilo de alguma forma, tipo, desconfortável e tal, não gosto do ele chato, professor chato, não vou ouvir ele, não tô aberto. Mas isso teria muito mais tendência a não me agregar como ser humano, do meu ponto de vista, né? A ficar no meu mundinho ali pequeno, do que se eu desse espaço para aquela coisa que me causou um certo desconforto, uma certa vergonha também, mas eu fui atrás de saber mais, né? Eu tô falando isso no meu caso, mas isso pode ser aplicado por qualquer um, né? Então, até certa medida eu gosto de ter que lidar isso e acho que é importante para todos nós como sociedade, né? E a gente precisa pensar sobre esse ter o conhecimento, né? O conhecimento não é algo que você tem e que você vai acumulando. O conhecimento, ele vai se modificando, ele vai tendo outras facetas. Não é à toa que eu te falei assim, não, depois, né? Eu ainda estou nesta mesma posição. Sim, eu sim. sou aluno, né? Eu falei no Eu sou passado que você professor, foi aluno, não lembro. eu sou aluno, eu sou professor, eu sou um profissional. E assim, Sim. não é? Não dá para dizer, hoje eu detenho um conhecimento, sei lá, terminei meu pós-doutorado, meu PhD, eu sou o máximo naquilo. Não. Né? Eu tenho conhecimento suficiente para elaborar questões mais complexas, mas isso não é o fim, não é? Essa é a metade da jornada. Né? A outra metade sempre é mais interessante. O que vem amanhã vai ser sempre mais interessante. Então, por isso eu sempre me coloco, né, da minha experiência, ainda nessa posição de aluno, de professor e de mercado. Né? Quer dizer, eu posso ensinar à medida que eu aprendo. Não é? E aí, à medida que eu aprendo, eu posso atuar, não é? Então, são três instâncias que não se separam, né? São três instâncias que continuamente andam juntas na minha vida, né? Nas minhas escolhas. E eu acho que mesmo se você não tivesse, por exemplo, como aluno ainda, ou continuasse isso, mesmo só como professor, você ainda tem muito a aprender. Exato. Com seus alunos ou de outras formas também, com sua família, lado pessoal. E eu acho muito importante, independentemente da área que a gente esteja, de baixar um pouco a guarda ao nosso ego e saber que mesmo como, depois que a gente estava lá embaixo como aluno, ou um cargo não tão relevante, e depois a gente está lá em cima, ainda manter uma certa humildade para ver que ainda a gente tem muito a aprender a crescer, né? Porque né, no meu ponto de vista, a partir do momento que você adota um
como posso falar, um posicionamento assim de tipo, eu já aprendi o suficiente, eu detenho conhecimento, e de certa forma é imutável, aí você vai estagnar. Outras Exatamente. pessoas vão passar você vai parar no tempo. Exatamente. Então eu acho muito legal você também falar que não tem na questão de possuir, mas que vai atuando de certa forma, várias Agregando. formas, vai, né, se mudando, vai se movimentando, né? E aquela coisa também, o conhecimento que eu tenho, tipo, como comunicador, não quer dizer que eu tenho conhecimento maior, eu sou mais inteligente do que alguém que está na física. A gente tem conhecimentos diferentes, não quer dizer que o meu é melhor, né? Fazer essa relação de qualidade, ou de certo ou errado também, né? Ou de superior ou inferior. Eu acho que em muitos casos, como esse aqui que eu tô falando, conhecimento, a gente tem que abordar como simplesmente diferente, sabe? Ninguém tem conhecimento mais ou menos que o outro. Pode ser sobre uma área, mas de forma geral, você analisar isso, né? Tipo, o Duílio 30 anos na comunicação, muito mais inteligente que alguém, sei lá, que tá 15 anos na física. Não é Qual o isso. ponto de vista? Não é sobre isso, Ah, né? Não é Às sobre vezes isso. alguém que atua na área de exatos, de certa forma, pode conhecer muito mais sobre comunicação e jornalismo do que alguém que está dentro do setor, dependendo de como você aborda isso. Eu tenho certeza que você que tem menos idade do que eu sabe de coisas muito mais do que Uhum. eu poderia saber numa determinada área. Seja por interesse Né? próprio, né, de familiaridade com o assunto, ou porque não chegou, acessibilidade, um monte de coisa muito mais Exato. complexa, né? Duílio, agora como última pergunta. A última pergunta. Eu não vou perguntar dica, né, de comportamento, hábito para você, pro público, pro público que tá assistindo, ouvindo a gente. Mas eu vou perguntar, eu quero, né, porque eu não quero que você compartilhe na medida do possível uma indicação de conteúdo, talvez para ajudar quem tá acompanhando, assistindo a gente, ouvindo, enfim, para ajudar a expandir a nossa visão, assim, como na área da comunicação ou como sociedade mesmo. Eu, de certa forma, eu já deixo como esse filme, assim, que eu acho muito agregador, pelo menos pra mim, ou A Chegada. Você pode colocar qualquer, enfim, seja livro, filme, série, documentário, podcast, qualquer coisa assim. Ok. Na verdade, eu ri você também, porque você sabe que eu não gosto muito dessa coisa de manual. Eu acho que não existe esse negócio de manual. Eu recebi, eu acho que 2 confrontos quando eu perguntei de dica nesse programa, né, contigo, sobre acho que é bem dica, e com o Eduardo, que você conhece, o Eduardo Sim. Guidini. Trabalhou uma época na IPTV, no G1 Isso, também, né? comigo. E ele veio aqui semana passada também. Sim. Mas assim, que se faça mais perguntas, não é? Por quê e por que não? Não é? Não pare só no porquê e no porquê não. Expanda os seus conhecimentos a partir do que você tem. Isso vai nos fortalecer como sociedade, né? Vai nos trazer pontos de reflexão. As respostas sempre são pontos novos de reflexão. E eu acho que é um livro que eu indico bastante, que eu gosto muito, é do Foucault, A Ordem do Discurso. Né? Quem é que Tá comigo, não conheci ele, né? quem é que está autorizado, como é que se ordena estas questões e como se compõe a sociedade e como os interesses permeiam todo um processo de comunicação, de interlocução, né, na criação e na geração de sentidos. Acho que é isso. Tá, legal. Eu vou deixar mais alguma indicação aqui. Eu sei que eu não sou entrevistado, sou apresentador, mas. A gente. Eu sei da minha parte para você. Obrigado. A gente fala sobre fake news, uma coisa que eu também peguei muito no pé de quem tava no meu círculo social, minha família sabe disso, né? É que a gente fala sobre fake news e pouco até onde eu via, né? Fala pouco sobre combater a fake news. E aí existem agências que fazem esse trabalho, mas mesmo assim tem que se elaborar o senso crítico sobre o que essas agências colocam como o fact-check, né? Checagem de fatos, o que é fake news, o que não é. E eu acompanho um certo tempo que é a agência Lupa, né? As redes cordiais, aos fatos e acho que a agência pública. Pelo menos essas que eu não conheço. Mas aí deve ter mais algumas. Então, não, é só um ponto ali que a gente pode tomar como referência também sobre o que, pra gente questionar e agências e iniciativas que incentivam um pouco isso de ter um pouco mais de criticidade. Mas também isso não anula o fato de que a gente também tem que ter um certo senso crítico e questionar
quem que tá fazendo e quem que tá analisando esses fatos, se são fatos ou não, né? É É isso. verdade. É isso. Como uma última parte aqui, né, do nosso programa, assim, encerrando o programa, é mostrar rapidamente aqui a sua descrição aqui. E eu aproveito, bom, com todo mundo eu já abordo, né, já falo da carreira, então não precisa contar muito aqui sobre o que está escrito de graduação e tal. Mas pode comentar sobre os seus principais hobbies, pelo menos, então. Vamos lá, aquarismo. Eu acho que principalmente o aquarismo, que vai gerar bastante dúvida. Eu gosto de aquário marinho, tenho em casa e assim, acho que é o meu. Na psicologia tem uma teoria que chama do objeto transacional, né, que vai te acompanhando em todas as suas mudanças, tal, e acho que o aquário é o que sempre me acompanhou. E gastronomia e viagem. Viagem porque eu amo aprender novas culturas, ver novas coisas, e aí não estou falando de viagens extraordinárias. Uhum. Eu tô falando de pegar o trem e parar numa cidade, descer e tomar um café e olhar sobre as pessoas e ver o que está acontecendo. E gastronomia é essa cultura em formato de sabor, não é? Uhum. Que aí eu também gosto de experimentar essa cultura, né? Esses são os meus hobbies aí. Legal. A gente até fez, a gente, né? Eu falo da gente mesmo, que o TCC lá tinha a ver com astronomia, né? O nosso. Quem foi seu orientador? Você. E com o nosso grupo lá, da época, o Alan, que tá no meu círculo até hoje também. Mas foi bem legal, eu gosto da parte de gastronomia também. Eu acho que eu poderia me desenvolver ainda muito mais na questão até da gastronomia. Eu acho que tem diferença, né? O que se entende, o significado de gastronomia por culinária, né? E... Na verdade, gastronomia se trata muito mais da técnica, né? Culinária é a prática? Oi? Não, não dá para dividir assim, culinária é a prática, mas, por exemplo, na gastronomia você vai aprender muito mais técnica, não é? A conhecer os elementos, não é? Saber uma combinação melhor, quimicamente, né? Saber, por exemplo, o design, por que o copo de vinho tinto é comprido, menos bojudo do que o copo de vinho branco, do que um shot, né? Você vai. Tem tudo uma ciência, né? Que tudo. O desenho das taças são feitos. Não é. É feito a partir da biologia. Porque na língua se divide o doce, o salgado, o amargo e o azedo. Então, quando você coloca a bebida numa taça, ela tem o peso certo, o formato correto para levar a bebida até aquela parte da boca em que você vai poder diferenciar melhor. Por exemplo, quando você pega um vinho, uma haste, um vinho tinto, você vai colocar num copo com uma haste maior. Por quê? Porque o peso vai levar exatamente onde o seu paladar vai conseguir aproveitar melhor os sabores que estão ali, não é? A culinária é uma alquimia, né? E a gastronomia talvez seja uma técnica desta alquimia. Né? Os dois estão ali, mas um tem pequenas diferenças do outro. Legal. As mídias aí do Willi Fabri Júnior nos dois, né? Instagram e LinkedIn, então quem quiser acompanhar o do Willi. Não sei se você posta muito ou não, mas pra conhecer pelo menos. Quando dá, eu posto. E do Willi, obrigado, tá? Mais uma vez por ter não só aceitado o convite, por estar aqui. Você sabe que você é uma grande referência minha, inspiração como ser humano, como profissional, e vem quase como tudo mesmo. E, enfim, obrigado por estar aqui. Também quero te agradecer a oportunidade, é sempre muito bom poder conversar contigo. Você é sempre um ponto de orgulho de poder acompanhar o seu desenvolvimento e a sua generosidade em compartilhar esse conhecimento comigo, né? Com o seu velho professor literalmente falando, né? Te agradeço e agradeço a todos que estão dispensando um tempo aqui para poder compartilhar essas ideias. Legal. E aí, como última tela, Heitor, quase chamei o Heitor de Tomás agora. Aqui é só passar aqui para acompanhar também. O Perdo Clica é um projeto de desenvolvimento pessoal que eu tenho com meu irmão.
É só Instagram, o Magenta é o espaço que é cedido pelo Heitor, né? Para gravar os podcasts, então tem o Instagram e também o site para quem quiser conhecer mais. Magenta, eu nunca sei qual que é o certo, é Magenta Produções ou Magenta Estúdio que fala? Produções. E é porque no site está estúdio, eu fico com... E aí o Tecnosolo e Marketing e Comunicação é a agência que fez me ajudou, né, a fazer o logo e a vinheta que vem na live, né? Que tal Personalizados é um projeto do Alan que você conhece com outro amigo meu, que eles trabalham com estamparia, né? O setor de estamparia, ajudaram a fazer as canecas aqui do Community Talks com o logo. Então aí também sigam o Que Tal Personalizado no Instagram para mais saber mais produtos, o que eles fazem. E novamente a campanha Apoia-se, né? Então para quem quiser contribuir frequentemente, mensalmente com o projeto aqui com o Community Talks, com o podcast, é o link aí apoia.c, né? Barra Community Talks. Essas informações também estão aqui na descrição do vídeo da live e os links também nas informações, então pode conferir ali para saber mais detalhes. Obrigado mais uma vez pro Duílio, pro Heitor também, e para quem acompanhou o podcast, seja na live aqui via YouTube ou nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple e Google Podcasts. Tá? Então não se esqueça de se inscrever no YouTube e continuar seguindo a gente por todas essas plataformas de áudio, Instagram, LinkedIn, e até o próximo episódio.